Boa noite. O Brasil, entre seus custos para produzir, tem na energia elétrica um grande peso. O país, hoje em dia, tem uma das tarifas mais caras do mundo. Essa realidade, que compromete a competitividade do produto nacional, fez com que o governo tomasse a iniciativa de anunciar um programa de redução da tarifa a partir do ano que vem, tanto para a indústria como para as residências. A proposta para que o brasileiro gaste menos com eletricidade já está no Congresso como medida provisória. A decisão faz parte de um conjunto de medidas que envolve também a renovação das concessões do setor, tanto na produção da energia como na distribuição. Na semana passada, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o governo vai indenizar 15 usinas hidrelétricas e 9 companhias de transmissão, no total de 20 bilhões de reais. Isso vai permitir a renovação antecipada das concessões do setor. Esse dinheiro faz parte de um fundo, a Reserva Global de Reversão, encargo que o consumidor paga todo mês desde 1957. A energia elétrica no Brasil é o tema de hoje do Brasilianas.org. Para debater as mudanças e a situação do setor e também os resultados da mudança, como evitar novos apagões como os que aconteceram no mês passado, convidamos aqui em São Paulo Maurício Tomausquim, presidente da empresa de pesquisa energética. No Rio está o professor Nivaldo de Castro, coordenador do grupo de estudos do setor elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em Brasília, o nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Nelson Fonseca Leite. E contamos também com a participação do jornalista Marcelo Zanini na seleção de perguntas enviadas pelos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode participar por meio do site www.brasilianas.org. Antes de iniciar o debate, vamos rever a reportagem de André Caravilla, apresentada no jornal Repórter Brasil, do dia 11 de setembro, quando o governo fez o anúncio oficial da redução da tarifa de energia elétrica. A partir de janeiro de 2013, os consumidores residenciais vão ter uma redução de 16,2% na conta de luz. Para este aposentado, a economia no fim do mês vai ser de R$ 38. Em um ano, isso já passa a dar para fazer um ganho que eu possa aproveitar em alguma outra coisa. Nas indústrias, a queda no custo de energia vai variar de 19,7% a 28%, dependendo do tipo de tensão usada. Para esta empresária, dona de 5 fábricas de alimentos, a redução na conta pode chegar a R$ 150 mil. Ainda assim, ela reclamou. Vai dar para compensar o aumento de alguns custos que nós já estamos tendo e vamos ter agora, a partir do dia 11, frete também, um valor de 30%. Então, assim, ainda é insuficiente. Para fazer com que empresas e consumidores paguem menos, o governo teve que abrir mão de 2 tributos que incidem sobre as tarifas e reduzir um terceiro encargo, a Conta de Desenvolvimento Energético. É ela que financia programas sociais como Luz para Todos. Para manter esses programas, o Tesouro Nacional vai injetar 3 bilhões e 300 milhões de reais por ano com créditos do próprio setor elétrico. O governo também anunciou que vai renovar as concessões de energia que vencem em 2015. E para garantir tarifas mais baixas, vai determinar que as concessionárias não cobrem pela construção de hidrelétricas que estão prontas e 100% pagas. Todos os ativos dessas concessionárias estão amortizados. Se estão amortizados, os preços dos serviços que eles prestam têm que ser bem mais baixos. Nos casos de empreendimentos ainda não quitados, as empresas serão ressarcidas pela União. O governo já separou 20 bilhões para pagar essas indenizações. No anúncio do pacote para o setor elétrico, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a redução das tarifas de energia vai estimular toda a economia. Vai reduzir o custo das mercadorias, melhorar a participação do país na disputa internacional por mercados, criar mais empregos, reduzir a inflação e estimular maior crescimento. Bom, esse é um tema quente aqui. Nessa primeira parte do programa, vamos discutir esse novo modelo do setor de energia elétrica no Brasil. Como vem implantado desde 2003, o que mudou aí na geração e distribuição de energia. Vamos falar também das implicações legais para o novo modelo. Eu começo com o Tomausquim. Tomausquim, só para entender direitinho, tem um conjunto de isenções que vão ocorrer, que tem efeito já a partir de janeiro do ano que vem. E tem essa questão da geração, que o efeito é um pouco mais a médio prazo. Como que é o cronograma aí e os fatores de redução nesse período? Então, a partir do ano que vem, o consumidor já vai perceber na sua conta de luz a redução da tarifa.
Essa redução da tarifa vem de dois fatores. O primeiro fator é a redução dos encargos. Encargos é uma série de taxas que o consumidor pagava na conta de luz para financiar questões importantes do ponto de vista social, programa Luz para Todos, baixa renda, uma série de medidas e que agora vão ser financiadas com o aporte que a Fazenda está fazendo. Outra parte da redução é devido ao fato do Brasil ter usinas hidrelétricas. E usinas hidrelétricas é algo maravilhoso na CIF. Por quê? Porque ela tem um custo muito grande para ser construída. Mas para operar e manter, o custo é muito baixinho. E o que acontece? Muitas dessas hidrelétricas já foram construídas há muito tempo atrás, já estão amortizadas, ou seja, aquele investimento que foi necessário para construir elas já estão pagos e, portanto, agora elas podem gerar energia a um custo muito barato. E o que nós estamos fazendo com essa medida é passando para o consumidor brasileiro o benefício de ter essas hidrelétricas com custo barato. Tom, só para entender um pouquinho. A gente tinha, no tempo que o mercado era mais regulado, você tinha aquela conta de reversão que equivalia a essa depreciação, né? Que você podia jogar na conta da energia elétrica. Com a desregulamentação, quer dizer, você tem, é um preço de mercado, tanto para contratos quanto para esse mercado livre. Então, você, mesmo com a usina depreciada, o preço de mercado era o mesmo. Perfeito. Quer dizer, mesmo a usina, hoje, já tendo seu investimento amortizado e, portanto, o custo dela é só o custo de operação, ela pode vender a energia no mercado pelo preço de mercado. E agora vocês estão mudando o modelo para essas novas usinas, aliás, para as velhas usinas. Para as velhas usinas. Quer dizer, então, por exemplo, se para mim gerar e operar aquela usina me custa, por exemplo, R$ 25,00 por megawatt-hora, incluído aí todos os impostos, taxas e ainda um lucro que eu tenho, eu vou receber esse valor, eu não vou receber mais R$100, como eventualmente eu estava recebendo ao vender pelo preço de mercado. Tá. Só para a gente completar essa rodada agora, se for pegar as usinas, o cronograma de vencimento aí dessas usinas, qual o percentual que vence a cada ano de geração de energia? Agora nós estamos trabalhando com as usinas que vencem a concessão nos anos de 2015, 2016 e 2017. Tá. O que o governo está fazendo é antecipando essa negociação para 2013, para o consumidor, a partir do ano que vem, poder já se beneficiar da redução da tarifa. A redução já vai ser sobre esse conjunto total? Já vai ser sobre esse conjunto e a partir de 2013. A gente está antecipando, por quê? Porque o Brasil necessita, para crescer, de aumentar a produtividade. Não tem jeito. E aumentar a produtividade significa aumentar a capacitação da mão de obra e reduzir custos. Reduzir custos é desonerar a folha de trabalho das empresas, que já está sendo feito, e reduzir o custo da energia. Tá. Vamos ao Rio de Janeiro com o professor Nivaldo de Castro. Professor, é aquele velho dilema que se tem em todo o setor empresarial entre a necessidade de ter um insumo de baixo custo e a necessidade de investimentos no setor. Na sua opinião, esse novo modelo pode compatibilizar essas duas prioridades ou pode afetar a capacidade de investimento do setor? Nós acreditamos que sim, porque na realidade o que o governo está mexendo vamos chamar assim, nas usinas velhas, na energia velha, que como o professor Thomas Kim bem colocou, essas usinas já foram amortizadas, ou seja, o custo para a construção dessas usinas já foi feito e já foi pago por toda a sociedade brasileira lá todo mês, pagando a sua conta de luz. Então, 20% da capacidade instalada brasileira de hoje, passa a custar muito menos. É como se eu comprasse um apartamento e durante o prazo de financiamento do apartamento eu estou pagando lá o financiamento. Acabou o financiamento, eu praticamente vou pagar o condomínio do apartamento. Mais ou menos foi dentro dessa lógica que o governo está atuando e isso, obviamente, vai trazer um benefício muito grande para a sociedade brasileira, Na realidade, faz parte de um dos vetores da nova política econômica brasileira que vem sendo implementado recentemente, que é essa busca para aumentar a competitividade
da economia brasileira para o mercado externo e para o mercado externo, né? Um problema que se coloca, e que isso possivelmente tem que ser analisado, né, é que as empresas que vão agora ser responsáveis somente pela operação e manutenção dessas usinas, elas não vão vender a energia gerada, como o professor Tomasquim bem alertou anteriormente, elas vão ser responsáveis somente pela operação e manutenção dessas usinas e de 75% das linhas de transmissão do Sistema Integrado Nacional. Então, é muita responsabilidade para essas usinas, né? O que possivelmente essas empresas estão argumentando, e com uma certa razão, é a responsabilidade frente a estes ativos que não são mais de propriedade delas, elas estarem recebendo uma tarifa somente por operação e manutenção muito baixa. Quer dizer, não houve espaço para algum tipo de reserva, algum tipo de patrimônio líquido blindado para que elas possam ficar responsáveis por algumas eventualidades, tipo modernização, algum tipo de manutenção, troca de equipamento, etc. Então, isso talvez que estejam levando essas empresas a ficarem um pouco preocupadas. Tá. E na nossa avaliação, talvez agora no Congresso Nacional, que nós vamos ter um mês para discutir a medida provisória lá no Congresso Nacional, talvez algum tipo de ajuste possa vir a ser feito. Bom, antes de ir para Brasília com o Nelson Fonseca, eu queria ver o Tomasquim. E outro ponto também, Tomasquim, se a gente pegar usina por usina, obviamente já foi amortizada, então você pode jogar um custo menor. Mas a CEMIG, por exemplo, alega que a rentabilidade que ela obtém, e outras empresas, até do grupo Eletrobras, que aquela rentabilidade que tem em usina velha é que permite investir em usina nova. Então, como é que você equacionaria isso? Tá. Primeiro, tranquilizar o professor Nivaldi que no valor que foi dado de tarifa, tem um valor para financiar, para custear operação e manutenção, e tem também uma parcela de lucro, ou seja, as empresas vão receber um lucro por esse trabalho, essa prestação de serviço de operar e manter. E a outra coisa é o seguinte, está previsto um decreto que qualquer investimento de modernização que seja necessário, é só elas solicitarem a ANEEL autorizará e elas receberão uma remuneração por isso. Então está previsto tanto um lucro para as empresas, como também investimento, a possibilidade de investimento em modernização. Com relação aos investimentos de usinas novas, eu acho que uma coisa acaba, na CIF não influencia a outra. Por quê? Porque hoje os leilões de usinas novas são completamente segmentados de energia velha. Então, por exemplo, eu vou licitar uma hidrelétrica. Eu estabeleço um preço teto, o investidor vai lá, faz o seu fluxo de caixa, vê quanto é que é o custo de investimento, custo de operação e manutenção, vê qual é o valor da tarifa e bida. Ganhou o leilão, recebe um contrato de 30 anos, vai com esse recebício no BNDES, o BNDES dá o financiamento e ele tem o seu negócio. Então, hoje, o investimento novo está completamente segmentado do investimento antigo. Tá. Bom, vamos ao Nelson Fonseca Leite, que ela está em Brasília, e ele representa, digamos assim, a parte menos polêmica e menos complexa dessa cadeia produtiva do setor elétrico, que são as distribuidoras, que recebem a um preço X e repassam a um preço Y. O Nelson, você acha que esse modelo, do jeito que está firmado aí, é garantido em termos de oferta de energia? Vocês estão tranquilos em relação a ele? Nassif, todo mundo falou muito aí da medida provisória, da redução dos encargos, da redução da tarifa das usinas totalmente depreciadas ou que vão ser revertidas aí com um processo de indenização e também dos ativos de transmissão, mas se esqueceu de falar da contribuição das distribuidoras no terceiro ciclo de revisão tarifária. As distribuidoras estão passando agora, desde o ano passado, pelo terceiro ciclo de revisão tarifária e já deram uma só cota de contribuição bastante significativa para a redução das tarifas para os consumidores.
antes do terceiro ciclo de revisão tarifária, nós fizemos um estudo mostrando que 45% do que o consumidor brasileiro paga vai para encargos e tributos, ou seja, de cada R$100 que o consumidor paga, R$45 vão para tributos e encargos. E agora, com o terceiro ciclo de revisão tarifária, houve uma diminuição significativa da parcela que cabe às distribuidoras. A tarifa média brasileira sofreu uma redução de R$17 como contribuição das distribuidoras. Nos efeitos da medida provisória 579, nós percebemos uma contribuição da área de geração de R$17, uma contribuição dos encargos de R$21 e uma contribuição da transmissão de R$11. E esqueceu-se de falar também que há uma redução nos tributos devido à redução da base de incidência dos tributos. Como os tributos incidem em uma base maior, que consta preços maiores de geração, transmissão e também de encargos, essa nova base tributária vai ser menor, consequentemente nós teremos uma redução também no ICMS que os estados arrecadam. A sua pergunta especificamente sobre a questão da garantia de suprimento dentro do modelo instituído em 2004, o que nós temos a dizer é que esse modelo tem como um dos princípios básicos a segurança energética, que vem sendo atendida plenamente na medida em que o mercado regulado garante a expansão da geração. Os leilões são realizados, as distribuidoras têm que prever a necessidade de compra de energia com 5 anos de antecedência, fazer uma declaração para o governo das suas necessidades, e as distribuidoras têm adquirido energia nos leilões e têm garantido os empreendimentos de geração que garantem a segurança do fornecimento de energia elétrica. O que acontece hoje é que as distribuidoras estão sobrecontratadas. Elas contrataram mais energia do que o necessário por uma série de motivos. Primeiro, porque havia uma previsão de crescimento econômico da ordem de 5% e o crescimento econômico não se verificou. Tivemos 2,7% no ano passado e esse ano provavelmente teremos um índice menor que 2%. O segundo fator é que houve uma migração de consumidores do mercado regulado para o mercado livre. Nos últimos anos, devido ao desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição para os consumidores que migrarem para fontes incentivadas, que são eólica, biomassa e PCH, esses consumidores têm 50% de desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição. Delcio, isso levou... Pois não. Tá, vamos só, a gente está terminando esse bloco aqui, a gente volta com você daqui a pouquinho. Vamos só uma pergunta dos telespectadores com o jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode também fazer sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem uma pergunta aqui do Maurício, ele não colocou o sobrenome, mas ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Na opinião dele, o sistema elétrico brasileiro ele é complexo, porque são centenas de operadores entre geradores, transmissores e distribuidores, cada um com seus métodos, e isso acaba prejudicando a qualidade do fornecimento e também o compartilhamento das instalações. Isso acaba deixando mais fraco o desempenho das agências de regulação. A pergunta dele é a seguinte: um sistema com menos divisão de responsabilidades e mais controle público efetivo, um controle único, não seria melhor? Bom, a pergunta vai para o Tomalski. Eu aproveito para pegar esse ponto que o Nelson colocou, das distribuidoras, quando você tem uma sobrecontratação, como que o modelo, o sistema prevê a tarifa aí?
Olha, é importante, então, acho que o Nelson foi muito feliz em dizer que, claro, nesse processo de redução de tarifa, está computado a contribuição da geração, da transmissão, redução de encargos, de impostos e também a distribuidora, pelo seu processo normal de revisão tarifária, também contribui. A questão da sobrecontratação eventual de uma distribuidora, a regra é a seguinte: até 3% de sobrecontratação passa-se esse valor para o consumidor. Acima disso, é arcado pela distribuidora, porque a distribuidora é responsável por fazer a previsão da necessidade do seu mercado, do crescimento do seu mercado. Então, é considerado que até 3% de erro é algo razoável, que ela não deve arcar com custo nenhum, porque é difícil uma previsão exata de crescimento da demanda e que, acima disso, então, ela sim tem que arcar com esse valor. A outra questão era... Essa questão da complexidade do sistema, se não poderia simplificar a regulação, os órgãos regulatórios. A questão... hoje nós temos no Brasil uma operação que é centralizada. A operação do sistema é feita pelo Operador Nacional do Sistema, que é o ONS. Então, apesar de você ter várias instalações de transmissão, várias usinas de geração de energia, a operação dessas usinas e o uso das linhas é comandado pelo ONS. Então, já existe uma certa centralização, um certo comando central. Tem alguns que argumentam que poderia ser maior ou menor, mas eu acho que isso já é atendido de certa forma. Certo. Eu volto ao professor Nivaldi, no Rio de Janeiro. Professor, um ponto colocado pelo Nelson aí foi essa questão do ICMS. Reduz a base, vai ter uma redução de arrecadação para os estados. E o ICMS sobre o setor elétrico é um dos pontos centrais aí de arrecadação dos estados. Isso aí pode gerar, a legislação permite um aumento de ICMS compensatório por parte dos estados? O senhor acha que eles estão integrados nesse esforço de redução da tarifa? Não, isso possivelmente vai ser um problema que nós vamos enfrentar para o ano que vem. Talvez, para simplificar um pouco essa discussão, nós podemos imaginar que a tarifa do setor elétrico ela é composta por 3 grandes grupos, né? Na base está o grupo da indústria de energia elétrica, né, que é composta por geração, transmissão e distribuição, né? Em cima desse custo, né, que é o da indústria, vem os encargos, que são de diferentes tipos, como o professor Tomás Kim bem colocou, e que quem paga esses encargos é o próprio sistema elétrico. Daí essa decisão, no nosso ponto de vista, muito acertada, do governo tirar alguns encargos e eliminar outros, o que fez com que o custo deles na estrutura tarifária diminuísse. E acima desses 2 componentes, desses 2 grupos, nós temos os impostos. O federal, PIS/COFINS, que representa cerca de 7%, e o ICMS, que incide sobre tudo isso e que varia, mas que realmente é um imposto muito grande e que tem uma importância muito expressiva na receita fiscal estadual, né? Como foi bem colocado, na medida em que eu estou diminuindo o custo de geração com essas usinas amortizadas, linhas de transmissão que foram amortizadas, está diminuindo o custo. A revisão tarifária periódica fez com que o custo de distribuição diminuísse, né? Tirei encargos, diminuí encargos, então a base cai, a incidência dos impostos sobre essa base acaba diminuindo, né? Então, para as unidades da federação, significa uma perda de receita fiscal para alguns estados, muitos. O estado de São Paulo calcula mais de R$1 bilhão, Rio de Janeiro, cerca de 600 milhões. Isso poderia fazer com que os estados resolvessem aumentar a alíquota, mas você tem um limite sobre isso, né? Na nossa avaliação, certamente no próximo ano, o governo federal deverá abrir uma discussão a fim de minimamente estabelecer parâmetros e dar algumas compensações para os estados poderem efetivamente suportar essa perda de receita.
E, por fim, o governo ainda tem uma cartada, né, um coringa, a fim de buscar esta redução do custo Brasil através do vetor de energia elétrica, que seria mexer no PIS/COFINS, que representa cerca de 7%. Né? Em suma, o que se observa, e na nossa avaliação, um movimento muito positivo, é o esforço do governo no sentido de diminuir o custo da energia e, consequentemente, diminuir o custo do Brasil para aumentar a competitividade brasileira. Mas até para a gente fechar o bloco aqui, quer dizer, vai haver uma redução, o Brasil já teve uma das energias mais baratas do mundo, depois teve uma das mais caras. Com todo esse arranjo que está sendo feito, em quanto tempo, anos ou décadas, que o Brasil vai ter uma energia competitiva comparativamente, por exemplo, à China ou a uma economia similar? Olha, eu estava fazendo lá umas simulações, com essas medidas, o Brasil já passa a ter uma energia bastante competitiva. Não é das mais baratas, mas está lá abaixo da média, tá? Então, há uma mudança significativa, há uma mudança estrutural de patamar, tá? Que eu acho que é importante em termos de competitividade. Com relação à questão do ICMS, é bem importante frisar que, em termos da alíquota, nós não mexemos na alíquota. É claro que, como foi bem dito pelo professor Nivaldi, há uma queda em termos absolutos, mas tem que lembrar que a alíquota hoje de ICMS é extremamente alta, né? E que o ICMS é um elemento que onera muito a tarifa de energia elétrica. Então, eu acho que seria muito imprudente, do ponto de vista dos estados, usar um aumento do ICMS para recompor tarifa. Teria, talvez, pensar em outros setores que pudessem contribuir. Mas de alguma maneira, tem um grupo pensando alguma forma de reforma tributária que permita tirar essa tributação dos insumos básicos, telecomunicações, energia? Tem viabilidade? O grande problema do Pacto Federativo é uma questão muito complexa, né, que ultrapassa muito o setor elétrico, mas você sabe, a forma mais fácil dos estados arrecadar é tributo sobre energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Por quê? Porque é fácil cobrar, é difícil sonegar, então é a base da arrecadação. Mas não necessariamente é o mais justo do ponto de vista social. A energia elétrica, para as residências, é um insumo dispensável, né? Para a pessoa iluminar sua casa, para refrigerar, para os alimentos. E do ponto de vista industrial, é um elemento de competitividade. Então, não é, do ponto de vista, seja de justiça, seja do ponto de vista de competitividade, o melhor bem para ser tributado. Talvez tivessem outros que fosse melhor. É claro que os outros não são tão fáceis como a energia elétrica. Mas isso é uma questão que envolve uma discussão mais ampla, como você bem apontou, de uma reforma tributária e que é bem mais complexa do que esse problema aqui, né? O Brasil não é para amadores aí, né? o Nelson, vamos dar um pequeno intervalo aqui e nós voltamos em seguida com essa discussão. Bom, voltamos com Brasilianas.org, que hoje debate a energia elétrica no Brasil. Aqui em São Paulo, nosso convidado é Maurício Tomasquim, presidente da empresa de pesquisa energética. No Rio, o professor Nivaldo de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em Brasília, Nelson Fonseca Leite, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Nessa segunda parte do programa, nós vamos falar um pouquinho da redução tarifária, mas como vai ser aplicada e também quais são as alternativas, as formas alternativas aí de se conseguir eficiência no setor. Tomasquim, um dos pontos que é relevante em todo o sistema elétrico é a questão da eficiência energética. Queria que você discorresse um pouquinho sobre a eficiência energética, o potencial e as maneiras de se conseguir. Nassif, o primeiro objetivo que tem que sempre ser perseguido em qualquer economia é a questão de aumentar a eficiência no uso da energia. A energia mais barata que tem é aquela que a gente não precisa gerar e é que tem menor impacto, tá? Se a gente consegue gerar o mesmo nível de bem-estar com menos energia, isso deve ser perseguido. Isso pode ser feito de várias maneiras, tanto usando tecnologias mais eficientes, uma lâmpada mais eficiente na sua casa, uma geladeira mais eficiente, um ar-condicionado mais eficiente, como mudando padrões de consumo, por exemplo. Você não precisa deixar
a luz acesa quando sai do ambiente, não precisa deixar ar-condicionado ligado se não está no ambiente, e assim por diante. Porém, a gente não deve se enganar. Apesar de ser importante, o aumento da eficiência energética não resolve o problema do crescimento de um país. Quer dizer, não existe mágica. Nós temos que, para crescer, gerar mais energia, construir linhas de transmissão, construir linhas de distribuição, senão não tem como atender. Então, eu falo isso porque muitas vezes se usa esse argumento da eficiência energética para dizer que não precisa construir uma usina nova. Ah, olha, não constrói não. Por que você não bota uma lâmpada mais eficiente? Por que não reduz a perda aqui? Claro, tudo isso tem que ser buscado e perseguido. Mas a gente tem que saber, não será suficiente. E ainda mais num país como o Brasil, onde nós estamos tirando uma classe que estava na miséria e que está ascendendo agora ao consumo. Que direito nós temos de dizer para essas pessoas que elas não podem comprar sua geladeira, não podem comprar seu televisor, que elas não têm o direito de consumir que os outros têm? Por mais que essa geladeira seja mais eficiente, ela vai consumir mais energia. Então, num ambiente de distribuição de renda que a gente tem no Brasil, nós não podemos nos enganar. Temos sim que fazer eficiência energética, mas temos que também construir usinas e linha de transmissão, senão não teremos energia. Eu queria voltar ao Nelson, lá em Brasília. Nelson, com as redes inteligentes que estão sendo implantadas aí gradativamente no setor, o que vai se conseguir? Eu queria que você explicasse um pouquinho de que maneira que vai se dar esse aumento da eficiência com essas redes inteligentes e o que se pode esperar dele. Ô Luiz, as redes inteligentes, elas trarão ganho na medida em que haverá uma redução de perdas. Um dos motivadores para a implantação de redes inteligentes no Brasil é a redução das perdas. Hoje nós estamos com baixo nível dos reservatórios, partindo usinas termoelétricas, o custo da energia no mercado de curto prazo já bateu essa semana em R$ 429 por megawatt-hora. E se nós tivermos uma redução significativa de perdas e uma redução do desperdício, nós podemos evitar a geração de energia por termoelétricas que custam muito mais caro. Então, eu acredito que o principal motivador para a implantação de redes inteligentes no Brasil vai ser a redução de perdas. Eu queria ver com o professor Nivaldo de Castro, só para o telespectador entender, a rede inteligente, ela permite, além de identificar rapidamente aí em qual parte da transmissão tem problemas e tudo, vai permitir na casa das pessoas você ter sistemas, medidores inteligentes, que você vai poder negociar com a distribuidora, aqueles horários de pico, você distribuir o seu consumo de uma forma mais racional e tudo. Pegando aí, eu acho que a rede inteligente que você pegou, ela pode ser uma quebra de paradigma no setor elétrico, porque inclusive você vai poder eventualmente instalar na sua casa, por exemplo, uma célula fotovoltaica e vender energia para a rede, e isso ser contabilizado, ter energia descentralizadas. Então, não tenho dúvida nenhuma, esse é um mecanismo muito promissor. Eu queria ver então com o professor Nivaldo lá no Rio de Janeiro, justamente essa questão da geração descentralizada, da casa poder gerar energia e colocar na rede. Quais são os exemplos que se tem mundialmente aí de uso dessas redes inteligentes e quais os resultados que se pode esperar? Os exemplos estão normalmente não, basicamente em países desenvolvidos, né, que não têm independência energética como o Brasil tem. O Brasil, tudo que o Brasil consome de energia elétrica são de recursos naturais nacionais, né? Nós praticamente, o que nós importamos de energia elétrica é via Itaipu, que é uma binacional, e um pouquinho lá da Venezuela, lá para a região norte, né? Então, o Brasil é um país que tem segurança energética total. Isso é um diferencial em relação aos países desenvolvidos, pegando, por exemplo, o caso da Europa, que é um grande importador. A taxa de crescimento de energia elétrica desses países é relativamente pequena, porque a processo de distribuição de renda já se fez, né?
o índice per capita de consumo de energia elétrica é muito alto, principalmente em comparação ao Brasil, né? Então, a eficiência energética é uma política que eles perseguem a ferro e fogo, porque qualquer ganho de eficiência energética significa importar menos e aumentar a segurança energética desses países, tá? No caso do Brasil, ao revés, completamente ao revés, né? O professor Tomasquim bem colocou, o Brasil precisa crescer a oferta de energia elétrica a taxas muito superiores aos que os países desenvolvidos têm hoje, né? Nós precisamos crescer quase que 6 mil megawatts de capacidade instalada a cada ano. Milhares de quilômetros de linha de transmissão precisam ser construídas, né? Então, é como se o Brasil estivesse numa guerra, né? Essa guerra de ampliar a oferta, né? E ele precisa lutar em diferentes frentes, né? A frente dos leilões, que permite construir novas usinas e linhas de transmissão, né? E vale destacar que o resultado desses leilões tem feito com que o custo marginal de expansão seja feito a custos decrescentes, que é algo que não existe no mundo, até por conta desse modelo de leilão que estimula muito a competição e pelo fato do Brasil ter recursos naturais a serem explorados, notadamente recursos hidrelétricos, que é a construção de hidrelétricas, e agora, recentemente, eólica. Então, a questão da eficiência energética realmente é uma outra linha, né? Uma outra batalha que a gente está sendo feito na guerra, mas ela não é tão prioritária como é nos países desenvolvidos. Para vocês terem uma ideia, no caso da Alemanha, eu agora estive recentemente na Alemanha, né, você sobrevoando de avião lá em cidades, você vê telhados e mais telhados de células fotovoltaicas, né? Quem constrói uma célula fotovoltaica dessa vende energia para a distribuidora a 300 euros o megawatt. Ora, 300 euros o megawatt dá mais de R$800, quer dizer, é um preço caríssimo. Por que eles fazem isso? Primeiro, porque são ricos, né? Eles podem pagar isso lá dentro do país via tarifa. E segundo, eles buscam a independência energética, né? Buscam ampliar a segurança energética deles, coisa que o Brasil não precisa. Então, o modelo de política de eficiência energética brasileira tem que ser totalmente diferente desses países, né? Nós não temos que dar subsídios, né, para gerar energia renovável, né, porque nós temos mecanismos muito mais competitivos. O que nós precisamos, e eu concordo plenamente com essa visão de que o Smart Grid, a rede inteligente, vai mudar radicalmente, né, a própria dinâmica do setor elétrico brasileiro, é introduzir inovações tecnológicas na geração distribuída, notadamente, né, em que permite não só reduzir a perda, mas aumentar a eficiência do consumo de energia elétrica brasileiro. E com isso nós possivelmente vamos vencer essa guerra, a guerra de ter um equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda de energia elétrica, aproveitando todo o potencial energético que o Brasil tem, notadamente hidrelétrica e eólica, né? E investindo em tecnologia inovações que permitem ganhos de eficiência energética. Bom, vamos a uma pergunta dos telespectadores com o jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que você pode fazer também perguntas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem uma pergunta aqui do Antônio Augusto da Costa Carvalho, ele é de Cravinhos, aqui no interior de São Paulo. Ele afirma: todos só trabalham na ponta do aumento da produção, na ponta da redução do consumo ninguém fala. Se trabalhássemos esses dois esforços juntos, teríamos um superávit de energia que poderia ser vendido aos países que participarem dessa interligação energética, um dos assuntos aí da bola da vez. Ele pergunta se a gente não poderia comentar essa alternativa aqui. Eu acho que essa alternativa o Tomasquim já colocou, mas essa questão da integração energética que eu queria então que você discorresse. Olha, a integração energética é algo positivo, né? A gente deve sempre estimular a cooperação com os vizinhos, porque existe um ganha-ganha nisso, né? Nós temos recursos diversificados, situações climáticas às vezes complementares, então a gente deve perseguir essa questão da integração. A gente hoje tem com o Paraguai, Itaipu, que é uma binacional, a gente tem linhas de transmissão com a Argentina, estamos analisando a construção de usinas
binacional com a Argentina, temos o gasoduto que traz gás da Bolívia, temos uma usina Guri, que a gente importa energia da Venezuela, e tem possibilidades de cooperação com o Peru, com outros países. Então, eu acho que a integração é algo sempre positivo, aproxima os países. Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o Brasileiras.org com o tema energia elétrica no Brasil. Nessa última parte do programa, vamos falar aí sobre os desafios para evitar apagões, suplementar a energia elétrica e analisar principalmente o que ocorreu com esse último apagão que deixou muitos estados sem energia. Eu vou primeiro para o Rio de Janeiro com o professor Nivaldo de Castro. Professor, eu queria que explicasse rapidamente o modelo do setor elétrico, essa energia suplementar que entra quando tem carência de energia hidrelétrica, e quais são as alternativas mais competitivas pela experiência acumulada até agora? Na realidade, o Brasil tem um sistema elétrico, um dos mais eficientes do mundo, porque cerca de 90% da capacidade instalada geradora, do consumo de energia elétrica, vem da hidroeletricidade, que é a energia melhor, limpa, mais barata do mundo. Isso é uma grande vantagem. Mas, obviamente, a gente fica sujeito ao risco hidrológico. Então, é por isso que o sistema elétrico tem que ter de backup usinas termoelétricas para, no caso de ocorrer problemas nos reservatórios, de afluência de água dos rios, de não chover, você ter esse backup em funcionamento, como é o que está ocorrendo agora. Então, é um modelo que tem uma grande vantagem, renovável, limpa e barata, mas que tem um eventual problema, que é o que está acontecendo agora. Mas isso é perfeitamente administrado. O Brasil tem uma larga experiência, tem mais de 1.000 usinas hidrelétricas em funcionamento, e nós não vemos muito problema nisso aí. E agora, com a entrada de energia eólica, que vem se colocando como muito competitivo, o Brasil se aproveitou da crise europeia e várias indústrias estão instaladas no Brasil, o que abre um cenário de expansão da capacidade instalada brasileira, de se manter com uma matriz renovável e a custos muito baratos. E agora, com a redução de encargos, redução das concessões e redução de impostos, que a gente prevê isso para breve, vai manter a competitividade da indústria brasileira e da economia brasileira muito forte. Bom, eu vou agora ao Nelson Fonseca Leite, lá em Brasília, que é da BRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores. Nelson, aqui em São Paulo a gente tem sentido, em algumas outras cidades, muitos apagões. Como que têm sido as estatísticas aí de desempenho das distribuidoras? E o que vocês têm feito na ponta para reduzir aí o número de apagões e o tempo de apagão? Ô, Nassif, na realidade, não existe sistema elétrico imune à ocorrência. Principalmente um sistema elétrico do tamanho do sistema brasileiro. A gente tem que lembrar que no sistema elétrico brasileiro, como as fontes de geração estão afastadas das cargas, nós temos aí longos trechos de transmissão e longas linhas de distribuição. Nos últimos 5 anos, nós agregamos aí mais de 1 milhão de quilômetros de redes de distribuição e redes aéreas que estão expostas a todo tipo de intempérie. Os fenômenos climáticos, por outro lado, estão se tornando cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, o que leva a um aumento da probabilidade de ocorrência de desligamento. Agora, o que as empresas têm que buscar é, havendo um desligamento, restabelecer a energia no menor tempo possível. Só que, por outro lado, o trânsito das cidades também está ficando, tornando impossível essa tarefa de chegar rapidamente no local dos defeitos. Então, aí entra aquela pergunta sua sobre a questão das redes inteligentes. Uma das atribuições das redes inteligentes é você conseguir fazer o chamado self-healing, que é você localizar
o trecho defeituoso e isolar o trecho defeituoso, restabelecendo a parte sã do sistema. Isso aí, nós temos certeza que nos próximos 20 anos, o sistema elétrico brasileiro vai ser totalmente diferente desse sistema elétrico que nós conhecemos hoje. Tá, filho. Tobolsky, falando sobre isso, essa questão de você identificar o problema, isolar e tudo, como que eu queria que você explicasse um pouquinho tecnicamente o que aconteceu com esse último apagão e como que um sistema complexo como esse ele está sujeito aos chamados erros humanos. O que aconteceu é que a Taesa, que é uma concessionária de transmissão lá do Nordeste, um dos seus operários pegaram e fizeram uma mudança numa das proteções, na especificação de uma das proteções. E essa proteção não funcionou quando devia funcionar. E com isso houve esse desligamento que afetou todo o Nordeste. Então, nós temos notado que nos vários casos tem havido essa falha de proteção. O que o governo resolveu? O governo resolveu que a partir de agora vai ter grupos de vários técnicos de empresas diferentes que vão visitar as diferentes subestações com as suas experiências, focados em tratar nessa questão de proteção. Porque, Nassif, ter problema em equipamento sempre vai ter. A gente tem milhares de equipamentos. Então, ter um problema é natural. O que não é possível é acontecer o que aconteceu, que sai o equipamento, não funciona a proteção e você tem um efeito de desligar toda uma região. É isso que a gente tem que trabalhar para evitar que aconteça de novo e que está sendo feito por esses grupos. Sem dúvida alguma. Isso cabe à ANEEL, mas sem dúvida alguma terá punições porque houve uma falha. É claro que eu estou aqui antecipando, não cabe a nós da EPE falar isso, é uma função da ANEEL, mas eu acredito que sim, terá punições porque houve uma falha, né? Então tem que haver. Bom, o jornalista Marcelo Zanini tem mais uma pergunta dos telespectadores. Marcelo. Tem bastante pergunta aqui, Nassif, sobre as centrais eólicas. E uma delas aqui é de Campanha, Minas Gerais, é do Luiz Thiago Fernandes. Ele diz que ultimamente a gente tem visto um crescimento nas centrais eólicas, né, através de investimentos estrangeiros. Mas ele queria saber quais são os investimentos do governo para o setor. Eu complementaria aí, Tobolsky, em relação às termoelétricas que são poluentes, tem todos esses problemas, as eólicas têm potencial para substituir? Olha, a eólica pode complementar a hidrelétrica, mas não substituir totalmente as termoelétricas. Vamos explicar. Os ventos no Brasil sopram mais fortes quando a hidrologia é pior. Tá. E isso é fantástico. Quer dizer, quando você está com pior hidrologia, o vento sopra mais forte, e então uma complementa a outra. Além disso, o que acontece? Os reservatórios da hidrelétrica são uma espécie de bateria da eólica. Quando está ventando mais, eu acumulo água no reservatório da hidrelétrica. Quando não tem vento, eu uso aquela água estocada para gerar hidroeletricidade. Então, existe uma complementação entre a eólica e a hídrica. Mas, apesar dessa complementação, elas são duas fontes naturais. Então, você não pode contar que haja exatamente aquele vento na hora que não tem água. Então, você tem que ter, sim, térmicas de backup, de reserva, que como agora que você tem uma seca, você liga essa reserva, quer dizer, esse backup, para você não ter problema de ficar à mercê de São Pedro, de não ter a chuva e você faltar água para gerar eletricidade. Então, sim, a eólica ela é interessante para o nosso sistema, está tendo... não evita de total as térmicas, mas minora o uso das térmicas. E a gente tem no Brasil um exemplo para o mundo, né? Porque a gente está, enquanto no mundo se subsidia a eólica, no Brasil nós estamos fazendo leilões. Nesses leilões tem mais de 400 parques que participam desse leilão e graças a essa competição, hoje nós contratamos eólica a um preço muito competitivo, né? Sem onerar o consumidor. E tem vindo muitas indústrias para o Brasil que estão fabricando os equipamentos
no Brasil. Hoje a gente tem mais de 8 empresas fabricantes de equipamentos eólicos no Brasil que gera emprego no país. Então, é uma fonte muito interessante que está entrando. É claro, a gente não deve se iludir, ela sozinha não resolve tudo, mas ela tem um papel. Só uma curiosidade, o país que tem o maior percentual de eólica no mundo é a Dinamarca, tem 25% de eólica. E como é que a Dinamarca funciona? Ela é vizinha da Noruega, que é hídrico. A Noruega compra a energia eólica da Dinamarca de noite e vende a energia hídrica de manhã. O Brasil é tão grande que nós temos a Dinamarca e a Noruega dentro do Brasil. A gente tem a eólica e a hídrica. Então a gente faz essa mesma complementação e com sucesso grande. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu queria com o Nelson aí fazer uma pergunta, uma resposta bem rapidinha para caber do tempo, Nelson. O Nelson, você falou que o Smart Grid, que as redes inteligentes, em 20 anos vai mudar tudo aqui. Para acelerar esse processo, qual que é o estímulo que uma distribuidora tem para implantar uma rede inteligente? Estímulo em termos de ganhos de eficiência, de rapidez e em termos também de possibilidade de ser aceita na tarifa. Ô Luiz, ainda não está certo como as distribuidoras irão agregar valor com a implantação do Smart Grid. Cada distribuidora tem que fazer um plano de negócios, porque cada uma tem um motivador para isso. Aquelas distribuidoras que têm perdas muito elevadas, provavelmente irão agregar valor com a redução de perdas. As distribuidoras que precisam de aumentar a confiabilidade vão agregar valor com o aumento da confiabilidade. Nelson, infelizmente... Agora, tudo isso passa pelo reconhecimento dos investimentos. Tivemos um apagão no tempo aqui. O Brasilianas.org sobre energia elétrica termina aqui. Voltamos segunda-feira que vem. Uma boa noite, senhores.